Será que a Idade Média era tão suja quanto a gente imagina? A imagem que temos é de pessoas que nunca tomavam banho, vivendo em meio à imundície. Mas calma aí, a história é bem mais interessante e limpa do que parece. Vamos desvendar juntos os verdadeiros hábitos de higiene do mundo medieval. Preparados? Vamos começar quebrando um grande mito. As pessoas, na Idade Média, tomavam banho. Sim, em muitas cidades da Europa, principalmente entre os séculos XII e XIV, existiam casas de banho públicas. Herdadas da tradição romana, elas eram lugares onde homens e mulheres podiam não apenas se lavar, mas também relaxar e socializar. Imagine só, era como um spa medieval, onde você encontrava os amigos, conversava e ainda saía limpinho. Essas casas de banho eram populares e acessíveis para diferentes classes sociais. Elas ofereciam banheiras com água quente, saunas e até serviços como barbearia e massagem. Era um verdadeiro centro social, mas com o tempo, especialmente após a Peste Negra, muitas foram fechadas por medo da propagação de doenças e por uma mudança de mentalidade, mas a prática do banho não desapareceu por completo. Agora, vamos para o campo, para a vida nos feudos. Mesmo longe das cidades, a higiene tinha seu lugar. Um costume muito importante, seguido tanto por nobres quanto por camponeses, era lavar as mãos antes das refeições. Em um tempo sem talheres como os nossos, onde se comia muito com as mãos, isso era fundamental. Nos castelos e mosteiros, era comum encontrar recipientes de água, às vezes com ervas aromáticas como alecrim ou lavanda, para que as pessoas pudessem se limpar. Isso não só limpava, mas também deixava um cheirinho agradável. A nobreza, claro, tinha mais luxos. Bacias de prata e toalhas de linho faziam parte do ritual. Para os camponeses, era mais simples, mas a prática existia. Era uma questão de etiqueta e saúde. E as roupas? Como elas ajudavam na higiene? Aqui entra um material muito importante: o linho. As roupas de baixo, como camisas e túnicas usadas em contato direto com a pele, eram feitas principalmente de linho. Esse tecido tem uma propriedade fantástica. Ele absorve o suor e a oleosidade do corpo. E o melhor de tudo, o linho é relativamente fácil de lavar e seca rápido. Então, enquanto as roupas externas, feitas de lã ou outros tecidos mais pesados, eram lavadas com menos frequência, as peças de linho eram trocadas e lavadas regularmente. Isso ajudava a manter o corpo mais limpo e a evitar odores. Era uma solução inteligente e prática para manter a higiene pessoal em dia, mesmo sem chuveiros diários. Claro, não podemos romantizar tudo. A Idade Média tinha, sim, grandes desafios sanitários. O acesso à água encanada era um luxo para pouquíssimos. Na maioria das cidades, a água vinha de poços, rios ou fontes públicas, e nem sempre era da melhor qualidade. O esgoto era um problema sério. As ruas podiam, de fato, acumular lixo e dejetos, o que criava um ambiente propício para doenças. E foi nesse cenário que epidemias terríveis, como a peste negra, se espalharam, dizimando parte da população europeia e mostrando as fragilidades do saneamento da época. A falta de conhecimento sobre germes e bactérias tornava tudo mais difícil. As pessoas não entendiam a conexão direta entre a sujeira e as doenças da forma como entendemos hoje. Mas e a Igreja? Qual era o papel dela nisso tudo? A influência da Igreja Católica era enorme em todos os aspectos da vida medieval, e a higiene não era exceção. Os mosteiros, por exemplo, eram centros de conhecimento e organização, e isso se refletia na limpeza. Monges e freiras seguiam rotinas de higiene pessoal bem definidas. Muitos mosteiros tinham sistemas de água relativamente avançados para a época, que abasteciam cozinhas, latrinas e lavatórios. O banho era visto como uma prática de purificação, tanto do corpo quanto da alma. Além disso,
Os monges cultivavam jardins de ervas medicinais, que eram usadas não só para tratar doenças, mas também para fazer sabonetes, perfumes e desodorantes naturais. Eles eram os farmacêuticos e os especialistas em higiene da época. E por falar em cheiros, a preocupação com odores corporais era real. Ninguém gostava de ficar perto de alguém fedendo, assim como hoje. Para combater os maus odores, as pessoas usavam várias estratégias. Além de lavar as roupas de linho, era comum carregar pequenos sachês com ervas aromáticas, como lavanda e hortelã, presos à roupa. As mulheres faziam pomadas perfumadas para a pele e usavam águas florais. Mastigar sementes como anis ou cravo também ajudava a manter o hálito fresco. Então, a ideia de que todo mundo andava fedido por aí é mais um exagero. As pessoas se esforçavam, com os recursos que tinham, para se manterem limpas e cheirosas. Vamos falar também da saúde bucal. Escovas de dente, como as nossas, não existiam. Mas isso não significa que ninguém cuidava dos dentes. A prática mais comum era limpar os dentes esfregando-os com um pedaço de pano de linho. Às vezes, usavam uma mistura de ervas em pó para ajudar na limpeza, algo como uma pasta de dente medieval. Galhos de certas árvores, como o salgueiro, também podiam ser mastigados para limpar os dentes e refrescar o hálito. Claro, os tratamentos dentários eram rudimentares e dolorosos, então a prevenção era o melhor caminho. A dieta, com menos açúcar do que a nossa, também ajudava a ter menos cáries. E os cabelos. Cuidar dos cabelos era importante, especialmente para as mulheres. Pentes, feitos de osso, madeira ou marfim, eram objetos comuns, encontrados em escavações arqueológicas. Manter os cabelos limpos e penteados era um sinal de cuidado pessoal. As mulheres frequentemente usavam os cabelos longos e presos em tranças ou coques, muitas vezes cobertos por véus ou toucas, o que também ajudava a protegê-los da sujeira. Para lavar os cabelos, usavam-se misturas à base de plantas, como a saponária, que produz uma espuma natural, ou cinzas de madeira misturadas com água, que cria uma solução alcalina de limpeza. Então, como podemos resumir a higiene na Idade Média? Definitivamente, não era um mundo de sujeira absoluta, como os filmes às vezes mostram. Era um mundo complexo, com práticas e costumes adaptados à tecnologia e ao conhecimento da época. Havia casas de banho públicas, o costume de lavar as mãos, o uso de roupas de linho para higiene pessoal e uma preocupação real com a limpeza e os odores. Claro, existiam enormes limitações no saneamento básico e uma falta de compreensão sobre microbiologia, o que levou a crises de saúde pública. Mas a imagem do camponês ou do nobre que passava a vida inteira sem se lavar é, em grande parte, um mito moderno. A realidade medieval era muito mais nuançada e, em muitos aspectos, surpreendentemente limpa. Espero que essa viagem no tempo tenha ajudado a limpar um pouco a imagem que temos da Idade Média. A história está cheia de detalhes fascinantes que desafiam nossas ideias preconcebidas. O mundo medieval era diferente, com suas próprias regras e desafios, mas seus habitantes eram humanos como nós, que buscavam conforto, saúde e bem-estar da melhor forma possível. Gostou de descobrir a verdade sobre a higiene medieval? Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações históricas. E comente aqui embaixo, qual outro mito sobre a Idade Média você gostaria que a gente desvendasse? Muito obrigado por assistir e até a próxima!